Alan Wake 2. Eu sempre ouvi muito sobre esse jogo e o que ele era mal otimizado e parecia um pouco ali com Resident Evil. E como eu me tornei meio que gamer recentemente, eu resolvi experimentar, começando direto pelos dois mesmo. Eu iniciei sem saber muito o que achar desse jogo. E de cara eu preciso dizer, a atmosfera desse jogo é insana de boa. Por algum motivo, nós somos colocados ali no corpo de um gordinho calvinho e temos que jogar com ele. Mas de longe, a ambientação dessa floresta é medonha. E o design de áudio é o que te deixa completamente imerso nessa pequena experiência. Eu tava lá completamente inserida no jogo e fiquei curiosa sobre o que ele tinha para me oferecer. Até que, quando eu achei que tava ali pegando o jeito do que era gameplay, do que era o game, o jogo literalmente se apresenta assim, com o sacrifício de alguém por uma seita, sem nem apresentar os protagonistas do game. Insano. E, inclusive, o cara que faleceu, eu, tipo, tava na pele dele até algum momento atrás. Depois disso, eu fui colocada na pele de uma agente do FBI, Saga Anderson. E aqui, o jogo me engoliu completamente. O jogo era lindo, a atmosfera que eu já elogiei era magnífica, e o cabelo dessa mulher, que coisa bem feita, meu Deus. Eu comecei a me sentir como se eu fosse a própria personagem. Eu tinha que resolver esse caso, e tinha que explorar esse crime. Eu como pessoa mesmo, não era mais a Saga, era eu. E o jogo me deu ferramentas pra eu me sentir exatamente como naquelas séries do Ciançai, sabe, da TV, que passava na Record e tudo mais. Mesmo que linear, eu colhia pistas e tirava conclusões por mim mesma das provas do local. E uma das mecânicas que mais me surpreendeu foi o Palácio Mental. A saga, ela usa de uma técnica muito antiga, chamada Método de Lote, onde você cria um espaço mental de um lugar confortável e memorável para você memorizar ali algumas informações importantes. E quando eu percebi que essa troca era instantânea durante a gameplay, eu fiquei em êxtase. No lugar mental, você consegue organizar todas as pistas do caso e também consegue ver algumas coisas sobre a vida da saga, como a filha dela, uma foto ali do seu parceiro, Casey, e também consegue perfilar possíveis testemunhas ou suspeitos. Que aí você consegue que seria equivalente ali a um palpite, meio que um sexto sentido da saga para ela descobrir as coisas. Já jogando sem sequer lembrar que eu estava realmente em um jogo e não em uma série, eu achei que nada poderia me surpreender mais quando a mecânica dos inimigos foi inserida. Didn't see her. Could not see into bright light. Eles não nos veem na luz. Pra quem não sabe, eu tenho literalmente pavor de escuro. E quando eu me deparei com isso aqui girando em volta de mim e não conseguia me ver porque eu estava na luz, eu me senti um filme de terror. Senti que meu coração ia sair pela boca literalmente. Fora o pavor que eu já tinha sentido na floresta jogando com alguns ali pequenos sustos com a saga. Mesmo que linear, o jogo me deixava interagir, me apresentava mecânicas incríveis e tinha uma atmosfera de investigação e drama magnífica, não tem como definir em outras palavras. Eu mesma concluí, esse jogo aqui é muito bom, e eu achava que era tudo aquilo ali só que o jogo tinha pra me apresentar, e eu já tava contente com isso. Mas aí eu fui inserida ao personagem do título do jogo.
What's your name? My name is Alan Wake. I'm a writer. I've been... Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. This is the ritual to lead you on. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. Jogar com o Alan é completamente insano. A gameplay dele transcendeu tudo que eu já tinha entendido sobre o jogo com a saga. No game, pelo que dá a entender, nós estamos presos no lugar obscuro, e tudo que o Alan escreve se torna realidade. E é essa maneira que esse homem tá tentando fugir desse local, escrevendo. Eu me senti em um filme completamente interpretativo e dramático. É nos apresentado um recurso de gravações reais, com pessoas reais, e a transição de gameplay e curta de filmagem é completamente inexistente. Eu não me sentia jogando um jogo, eu me sentia interagindo com um filme, e esse filme era bom pra caralho, meu Deus! Sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the... Com o Wake, a gente tem uma lanterna que parece um pequeno prêmio, e com ela nós conseguimos captar a luz do ambiente e assim trocando instantaneamente de ambiente. O que eu tô jogando, cara? E a Remedy, não satisfeita com toda essa obra de arte, ela me apresenta algo que ainda vai além do que eu tava esperando, por mais que eu já estava surpreendida com tudo isso que eu tava jogando. Como a saga tem um palácio mental, Alan tem a Sala do Escritor, que é um espaço parecido com uma cabana simples e vazia, onde ele só precisa escrever. Escrever para poder escapar do lugar obscuro. E usando de algumas inspirações, o Alan consegue utilizar de recursos em lugares específicos para reescrever a história. E como o lugar obscuro interage diretamente com a escrita do Alan, ele também muda. O que eu não esperava era que essa mudança também é em tempo real, meus caras. O que é isso? Eu fiquei atônita e perplexa. Dentro do lugar obscuro com o Wake era um mundo abstrato, artístico. Mesmo os monstros do mundo do Alan são literalmente sombras que conversam e cochicham o nome de Wake. E você simplesmente não consegue distinguir bem quais vão te atacar e quais não vão. Porque realmente tem isso, você acredita? O tanto de susto que eu já levei com essa porra dessas sombras, mano. Não dá pra você distinguir. Esse é o primeiro jogo que eu tenho contato com uma campanha de 2 personagens. E eu preciso dizer, o fato deles serem entrelaçados e ao mesmo tempo muito diferentes me deixou abismada. Jogar tanto com Alan quanto com a saga é uma experiência, literalmente. Eu não consigo descrever de outra forma. O jogo é completamente artístico, dramático, emocionante, cativante, experimental, estonteante e eu poderia ficar horas listando tudo que esse jogo tem para poder te oferecer. Alan Wake não é apenas um jogo, ele te conta uma história interativa, um filme em que você realmente está interagindo, no maior estilo Black Mirror possível. What the hell? From what I gathered, you grew up nice and sheltered with mama's pretty stories and your own made-up fury. And mama gave me a magic clicker. Well, yes, I think it's true and fair to say. Os caras fizeram um musical dentro do jogo. Mas é bom, Come on in and live and lost words you've been missing. Olha a Grace. Now the fire you're bearing, the eye of the darkness, your light.
O jogo tem tudo que uma obra cinemática tem pra poder te oferecer. Trilha sonora boa, personagens cativantes, narrativa, drama, ação e criatividade. E ainda te coloca pra jogar tudo isso, pra você poder ter várias sensações mistas. Isso aqui pra mim é o suprassumo dos videogames. E infelizmente eu vou precisar confessar. Eu ainda não terminei o jogo. Mas calma. Eu tô jogando ele nesse exato momento que esse vídeo sair. E eu estou saboreando ele como um sabor de sorvete novo e muito bom em um dia de calor. Eu me sinto uma criança novamente tendo uma experiência como essa. E para quem tiver a oportunidade, eu recomendo que você experimente. Claro que algumas pessoas talvez não vão gostar, porque tem gente que curte algo que é muito mais ação. Como eu comentei, Alan Wake 2 é muito mais história, profundidade, ambientação. Gente que já não curte mais esse tipo de videogames, assim como eu. Mas Alan Wake, como eu disse no início do vídeo, é uma experiência. Para alguns pode ser boa, para outros pode não ser tão boa, e tá tudo bem. Mas comenta aí algum jogo que você gostou e sentiu essa mesma emoção jogando também. A Six vai ficar por aqui, e é isso. Até mais, gente!